Olá e muito bem-vinda à 46ª situação que mulheres que decidem abraçar as suas vidas extraordinárias têm que lidar nos seus dias a dias. Já há algum tempo que eu não me enrolava a dizer isso. Já há algum tempo que eu não me enrolava a dizer isto. E este é aquele momento em que na escola do marketing digital e das mentorias perfeitas dizem assim, não, edita o vídeo, tem que ser perfeito. Ok, não, essa não é de toda a Ana Soares. Aliás, eu costumo dizer às minhas clientes que na escola dos mentores eu chumbei a todas as disciplinas. Porquê? Porque eu vou ser sempre esta Ana Soares, autêntica, a fazer certo, a fazer errado, a errar muito mais do que aquilo que acerta, mas sempre fiel à minha autenticidade. E hoje não te vou falar de autenticidade, mas nada acontece por acaso, não é? Se eu comecei logo o vídeo a enrolar a língua, é porque eu tinha que passar esta mensagem. Mas quero-te falar do custo da oportunidade. A situação que eu quero trazer aqui hoje é este custo da oportunidade. Muitas vezes nós temos medo de dar o passo para a transformação. Nós sabemos que não estamos bem, mas temos medo de avançar, porque a nossa mente começa a contar histórias, não é? Ou seja, é desconhecido, é perigoso, e se eu fico ainda pior do que aquilo que eu estou neste momento? Pronto. Isto é daquelas coisas que só tu vais aprender quando começares a fazer a tua transformação, mas foi uma das coisas que eu aprendi, que é sempre algo melhor está pronto para nós quando nós decidimos avançar para a vida que nós queremos viver. Agora, eu gostava que tu tomasses consciência disto, ok? Que é, eu estava aqui a pensar nos meus botões, estava a pensar, ai meu Deus, isto hoje não está fácil, deve ser porque são 2h30 da manhã, não é? Ou seja, são 2h28 da manhã e eu ainda não tinha conseguido fazer este vídeo porque tive uma festa de anos, mas não irei nunca dormir sem cumprir aquilo que eu prometo. Curiosamente, o tema de hoje ia ser compromisso, mas vou deixar esse tema de compromisso para um outro momento. Quem sabe amanhã? Não sei, vamos ver no que é que dá. Mas quero trazer este custo de oportunidade porque é uma das coisas que eu mais sinto que faz com que as pessoas se mantenham exatamente na mesma. Eu gostava que tu pensasses nisto profundamente quando estás frente a frente com algo que tu sentes que é o que precisa ser feito. E é fazeres esta pergunta, que é: qual é o preço de mais 6 meses de uma vida exatamente como aquela que tu estás a viver agora? Quanto dinheiro é que tu já gastaste porque tens medo de tomar a decisão certa e então vais refugiando-te em recompensas externas? Por exemplo, refugiar-te na comida, refugiar-te em compras, refugiar-te em férias que tu nem sequer aproveitas porque não estás relaxada o suficiente e depois tens culpa, em momentos que supostamente são momentos de prazer, mas na verdade tu estás a utilizá-los como um analgésico, literalmente, não é? Para a dor. E essa dor não desaparece porque utilizas algo externo, porque a transformação vem de dentro. Então eu gostava que tu pensasses nisto, que é: qual é o custo de mais 6 meses de uma vida de insatisfação? Qual é o custo de mais 12 meses dessa vida de insatisfação? Qual é o custo de 5 anos ou de 10 anos dessa vida? Então pergunta-te se, quando surge a oportunidade, o que é mais caro? É eu agarrar e ir ver no que é que dá, porque sempre vai haver transformação. Quando o teu coração te diz que é aquela oportunidade que deves agarrar, ele é a única voz que tu deves ouvir, tá? O ego vai-te sempre dizer, o ego é extremamente ruidoso, ele vai-te dizer que tu não podes fazer isso, porque podes perder tudo, porque pode acontecer uma desgraça. Deixa-me dizer-te, neste momento já está a acontecer uma desgraça. Se tu não estás satisfeita com a vida que vieste cá viver, já está a acontecer uma desgraça. E hoje eu coloquei um vídeo nas redes sociais
que fiz com a minha equipa de marketing, com as minhas Arvaidoso, que eu amo profundamente e adoro o trabalho delas. Mas foi curioso que eu estava a ver o vídeo, tinha 2015, 2025, se quiseres depois podes ir ver às minhas redes sociais. E claro que esse vídeo 2015-2025 foi filmado no mesmo dia, eu só estava com uma roupa diferente e levou-me a pensar, quando eu estava a escrever o texto desse vídeo, e eu escrevi o texto na minha verdade, como eu faço sempre, pensei, ok, onde é que eu estava em 2015? Em 2015 foi, eu ainda estava a trabalhar na Fitness Tribe, tinha o meu spa em Lisboa, no Hotel Neia. E penso que foi nesse ano, se não foi em 2015, foi em 2016, que entrou a minha sócia na empresa, a minha Aninha. Match perfeito, tipo, era tipo, uma dizia Mata, a outra dizia Esfola. Aliás, as duas temos exatamente o mesmo nome, Ana Luísa. Aliás, não só essa coincidência, como o marido da Ana chama-se André, o pai do meu filho chama-se André. A Ana casou no dia de aniversário do meu filho. O meu filho nasceu um ano mais cedo, mas ela casou 19 de julho, o meu filho nasceu 19 de julho, ou seja, uma série de sincronicidades. E a Ana foi a sócia certa para mim em todo o período da expansão da empresa. Mas 2015 eu penso que foi ali mesmo o ano antes da Ana entrar e as coisas estavam a fluir muito bem, tipo, eu estava muito bem, estava muito feliz, estava a ganhar muito dinheiro como consultora na Fitness Tribe, ainda tinha o meu negócio, fazia aquilo que eu queria, mas na verdade fazia aquilo que eu queria e não era feliz, porque faltava-me algo, eu refugiava-me no fazer, e eu sempre tive esta do ouvir o meu coração e o custo da oportunidade, sempre, talvez por ser licenciada em Ciências Empresariais, e nós muito cedo lidamos com o custo da oportunidade, não é? É uma das matérias ensinadas nas cadeiras de Economia, e isto sempre esteve muito presente, então eu sempre calculei estes riscos, que é, ok, o que é que eu tenho em agarrar isto e o que é que eu tenho em deixar passar? Isso aconteceu quando eu tive que decidir se deixava a minha cidade e ia viver para Lisboa, e foi horrível. Eu acho que só quem muda de cidade ou até de país sabe a dor de deixar as nossas raízes, porque por muito que a gente tenha aquele espírito rebelde, pá, uma coisa é na nossa imaginação que tudo vai ser incrível, depois quando a gente chega lá, pá, não dá para prever o que é que vai acontecer, não é? E eu lembro-me que quando cheguei a Lisboa, na minha primeira noite, chorei. No dia seguinte fui trabalhar e não tive mais tempo para parar. Foi em Lisboa que começou aí o meu modo de fazer. Eu sempre trabalhei por objetivos, então não tinha tempo sequer para pensar em mim, tinha tempo para atingir o próximo objetivo. Esse era o meu foco. E foi esse modo, fazer, e eu apaixonei-me por mais e mais. Segui muito o meu ego, segui muito esta voz que me levava para a frente, e este modo de fazer desconectou-me completamente da minha essência, porque eu queria mais e foi preciso perder tudo para voltar a ouvir esta voz tão sábia que nos diz quem nós somos e o motivo pelo qual estamos aqui. E esta voz diz-nos exatamente quando a gente tem que agarrar uma oportunidade ou quando nós devemos fazer algo diferente. Esta voz é ela que nos causa o desconforto, é esta voz que nos diz que nós merecemos mais, é esta voz que nos diz que o mundo tem muito mais para nós do que aquilo que o nosso ego nos quer dizer que tem. Então eu quero-te trazer isto, que é volta a conectar-te a esta voz que sussurra e que diz: se tu não estás bem, muda, confia nessa voz. Se tu não estás bem, muda e nada te faltará. Tu tens em ti todas as ferramentas que tu precisas para tu conseguires vencer. Agora lembra-te, eu tenho aquilo que eu sou, eu recebo aquilo que eu dou. Há um custo para eu conseguir receber. Tem a ver com a lei do equilíbrio.
Aliás, tenho uma cliente minha que há muito tempo manda dizer: oh Ana, podias falar sobre os problemas do desequilíbrio. Ela chamou-o de uma outra forma, mas no fundo, falando sobre leis universais, se eu dou mais do que aquilo que estou a receber, significa que que estou a pôr uma carga muito grande em cima da outra pessoa, ou seja, a pessoa fica em dívida para comigo, há aqui quase uma dívida kármica da pessoa para comigo. Então a forma de não haver esta dívida kármica e de nós conseguirmos respeitar a lei universal do equilíbrio é a pessoa, para ter a cura, a pessoa para ter o benefício tem que pagar o preço justo. Tá? Por isso é que muitas vezes as ofertas são incríveis, mas a pessoa fica em dívida. É para perceber mais ou menos como isto funciona. Quem dá vai sempre receber, porque a vida paga sempre as suas contas. Então, se eu dou, vou sempre receber. Mas a pessoa que recebeu e não deu, aquilo que acontece é há caos na sua vida. Quem recebe sem dar, ela está a trazer caos para a sua vida. Quem dá sem receber, vai receber de uma outra forma, porque a vida sempre paga as suas contas, mas a nível da relação com a outra pessoa que ficou em dívida, será sempre uma relação conturbada, não será uma relação saudável. Por isso é que isto é explicado pelas leis sistémicas, não é? Tipo, quais são as leis sistémicas? Em primeiro lugar, temos que respeitar o princípio de inclusão, que é toda a gente tem o direito a pertencer, toda a gente do mesmo sistema tem o direito a pertencer. Depois temos a lei da hierarquia, quem chega primeiro, seja qual for, seja em que sítio for. Por exemplo, vamos pensar num negócio. As minhas clientes que chegaram em primeiro lugar, elas têm mais poder do que as clientes que entram agora. Num sistema familiar, quem nasceu primeiro tem mais poder que quem nasceu depois. Sempre há que respeitar esta hierarquia. Às vezes os mais novos têm a mania de pôr a crista de fora. Não, é desrespeitar uma lei sistémica. Da mesma forma que entre iguais há uma lei a ser respeitada, que é a lei do equilíbrio, do dar e do receber. Quando estas três leis num sistema não são respeitadas, elas trazem o caos para a nossa vida. Então, por exemplo, as minhas clientes, quando entram nos meus programas, eu ofereço-lhes a formação de constelações sistémicas com a minha mentora, com a minha formadora, e esta é uma formação certificada, ok? É certificada pela Aporte, portanto, a Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos, e é uma formação que eu acredito que toda a gente deveria ter, toda a gente deveria ser formada em constelações sistémicas. Mesmo que não quisesse exercê-lo profissionalmente, só o saber e respeitar as leis sistémicas já retira muito caos da nossa vida. Só que, mais uma vez, o que é que acontece? Se calhar isto não é novidade para a maior parte das mulheres que me vão ouvir. E homens também, se estiverem aqui a ouvir alguns homens. Só que saber e entender são duas coisas completamente diferentes. Eu só entendo quando aplico na minha vida, e este é o segredo do sucesso, é não fiques só com a teoria, aplica e vê se te serve. Primeira coisa que eu aprendi quando comecei a estudar Cábala foi: não acredites em nada e experimenta tudo, porque a verdade de não tem que ser a tua verdade. Percebe o que é que funciona contigo. Por exemplo, eu mesmo na minha comunidade, eu entrego N ferramentas e às vezes os meus clientes ficam baralhadas no sentido de: oh Ana, mas é tanta coisa, o que é que eu aplico, o que é que eu não aplico? Eu digo: aplicas aquilo que funciona contigo. Porque com umas funciona muito bem algum tipo de ferramentas, com outras funciona muito bem outras ferramentas. Então, sempre, em qualquer coisa que tu faças, aplica aquilo que funciona contigo. Por exemplo, eu estudo tanto sobre a minha área, sobre a área do desenvolvimento humano, sobre a área de curar a relação com o dinheiro, sobre a área de expandir mentalmente, emocionalmente e financeiramente. Eu estudo tanto sobre isto que a certa altura já não há muito conteúdo novo, não é? Ou seja, já tem tudo. Por exemplo, o que eu encontrei mais até com soluções novas e com que me abriu ainda mais a mente, que me expandiu mais a mente, foi a Cábala, e por isso eu não largo, não é? Sou estudante cabalista há 3 anos e acredito que vou ser para o resto da minha vida, porque a Cábala é um mundo de estudo. E
e é algo que faz parte de quem nós somos. Eu identifico-me muito com estes princípios e entretanto perdi-me, não é? Naquilo que estava a dizer. Já sei o que é que eu estava a dizer. Mas para dizer, mas não tenho que me identificar com tudo, não é? Eu não tenho que concordar com tudo. E de todos estes livros, todos estes autores, todas as formações que eu fiz, todos os meus mentores, eu não concordo com tudo que eles me dizem, mas há coisas que me servem e coisas que não me servem, há coisas que eu aplico e há coisas que eu deixo de aplicar. Eu aplico tudo, mais que não seja para dizer, ok, eu fiz e não funcionou comigo. Não quer dizer que não funcione com outra pessoa. Então é aqui que nós temos que perceber. A solução para uns não tem que ser a solução para outros, não é? E eu gosto de desafiar os meus mentores, eu gosto de ser a ovelha negra, aquela que, ok, mas eu quero ir mais além, e eu quero ir mais além, eu ainda quero ir mais além, e não quero ir dessa forma, não quero ir da forma que toda a gente faz, eu quero ir da minha forma, porque para mim, verdade, autenticidade e justiça são caminhos que para mim são não negociáveis. Eu tenho que respeitar a minha essência. Se toda a gente está a fazer alguma coisa e mesmo que seja um caminho que funciona para toda a gente, eu vou experimentar esse caminho, isso é certo, eu vou experimentar esse caminho. Mas se não funciona para mim, eu vou voltar à minha essência. Eu vou voltar àquilo que eu acredito e que me traz resultados. Claro que recusar novas perspectivas é bloqueador, é limitador, é ego, é escassez. Não, a gente deve experimentar tudo, mas sempre com este respeito pela nossa essência. Então eu hoje queria trazer esta parte, que é: qual é o custo das oportunidades que tu não estás a agarrar? Qual é o custo na tua vida, no teu dia-a-dia, o que é que tu estás a perder? Porque continuas a não fazer aquela única coisa que tu sabes que deve ser feita, e porque não estás a conseguir fazer aquela única coisa que vai mesmo tirar-te daí, estás a perder tempo, estás a perder dinheiro, estás a perder amor e estás a perder os teus sonhos. Então quero deixar esta mensagem hoje. Um beijo muito grande e vejo-te amanhã. Espero que amanhã, umas horas mais decentes, né? Deve ter sido por eu estar aqui conectada agora são 2h44, que até este vídeo demorou mais tempo. Não sei, é assim. A gente deixa fluir. Um beijo muito, muito grande e até amanhã.